né? Mas não mais uma aula, né? Mas a última aí de manutenções do CEP, né? A dica de hoje, né, vai ser sobre automação industrial. Então, eu vi que o vídeo é um pouco longo, né? Eu vou deixar passar um pouquinho, vou comentar, e daí a gente abre para tirar as dúvidas, né? Aí relembrando, né, agora que está gravando aí, e os materiais eles estão lá na aba, deixa eu até ir logo lá, né? Ele tá bem aqui, ó. Ele tá na aba biblioteca, né? Aí tem esses quatro materiais aqui. Aqui é as 5 regras de ouro, né? Conformidade para você fazer um circuito, né? Os passo a passo para você fazer um circuito desenergizado. É, isso daqui que eu mostrei na aula anterior, na primeira aula, né? Esse daqui são os métodos de manutenção em linha viva que a gente comentou ontem, né? Então aqui vai servir de referência para vocês, né? Vocês poderem elaborar a atividade 2, né? Esse daqui, ou esse regula aqui, é ele é subsídio para vocês conseguirem elaborar a atividade 1, né? E esse é o procedimento para a rede desenergizada, né? É a regra que eu falei que cada concessionária tem. E esse daqui, ele é um meio termo. Ele é um procedimento, né, para você não só fazer a manutenção, né, em chave faca, por exemplo, chave fusível, dispositivos de seccionamento. Aí ele une o melhor dos dois mundos, né? Ele une o POP, que é só descritivo, e ele une aquela apresentação que eu mostrei, né? Que é um POP fotográfico, né? Lá da CPFL, né? Companhia Paulista de Força e Luz. Então ele pega a descrição do POP e pega as fotos, né? Que o pessoal utilizava, né, nas primeiras instruções, né, técnicas aí, quando não tinha um curso propriamente dito, né? Você era contratado, ficava trabalhando de 6 meses, às vezes, no início era um ano mais ou menos, você ficava trabalhando um ano, e depois desse um ano, você entrando como BA1, ou seja, uma pessoa inadvertida, você fazia o treinamento em várias áreas, lembrando que nessa época não tinha terceirizada, né? Era a concessionária local que concentrava todos os serviços, né, de manutenção, instalação de rede, né, corte e religação, né, instalação de, sei lá, de religadores automáticos. Então, essa daqui, em vez de ser uma descrição, né, que é só texto, né, ela tem, além do texto, tem as imagens aqui, aí mostrando, inclusive essa ponteira universal, ela já está bem desatualizada, né? Existe uma ponteira universal que ela tem o dispositivo anti-queda, né? Então, mas no geral, olha, o detector de tensão por contato, o detector de tensão à distância aqui, ó, a vara telescópica, né? Então, esse daqui, ele não é uma mera descrição, né? Ele, além de descrever o processo, ele também ele explica, né, de maneira fotográfica aí, semelhante os primeiros procedimentos lá da hotline que eu expliquei na aula passada. Então, eles estão aqui, ó, tá na aba, só vocês virem aqui na aba biblioteca, né, logo abaixo, ó, conteúdos complementares aqui. Se tiver mais algum aqui que eu tenha me esquecido, aí eu peço para a Thalita, né, colocar aí mais outro aqui. Mas eu creio que esses quatro aqui, principalmente no Manual de Medicina do Trabalho, para a rede desenergizada e o para a linha viva, né, ele é o suficiente para vocês fazerem, né, as duas atividades aqui, ó, atividade um, né, e atividade 2. Mas lembrando que eu pedi para deixar o tempo, né, como essa UC ela é relâmpago, né, então
eu pedi para deixar até o último dia aqui para dar tempo de vocês todos entregarem. Inclusive, eu vi, né, que já muitas pessoas já entregaram. Deixa eu só colocar a dica aqui, vai ser rapidão. Eu não vou nem passar o texto inteiro, o vídeo inteiro, desculpa. Deixa eu só ver se eu tô no vídeo. Ah, sim, tá. Deixa eu alinhar aqui, deixar ali pronto para vocês assistirem. Aí já que a gente retorna aí, tira algumas dúvidas, caso vocês tiverem, se não, eu faço o passo a passo aí, né? Falo um pouco da primeira atividade e depois da segunda atividade, tá bom? Fazer o compartilhamento, deixa eu habilitar o áudio, ok. Então vamos lá. Quando pensamos no futuro da indústria, geralmente nos vem à mente a imagem de máquinas e de robôs substituindo o trabalho do homem. No caso da indústria automotiva, por exemplo, isso já é realidade. O crescimento meteórico do consumo e a criação das linhas de montagem deram origem à automação industrial, que hoje é realidade ao redor do mundo. Sem os robôs e sistemas inteligentes que alavancam a produção industrial, cada um desses carros demoraria no mínimo 3 vezes mais para serem fabricados. As indústrias estão em constante evolução, adotando cada vez mais processos automatizados de fabricação. Com esses sistemas, a produtividade aumenta, os custos tendem a cair e a qualidade se torna cada vez mais consistente. E no meio de toda essa engrenagem, o trabalho do homem continua sendo fundamental. Os tecnólogos em automação industrial são profissionais extremamente capacitados, que constroem, controlam e aprimoram essas máquinas. O tecnólogo em automação industrial é uma peça-chave em uma linha de produção automatizada como essa. Esse profissional de graduação superior já se insere no mercado de trabalho rapidamente. Desenvolvem produtos de eletrônica, instrumentação, controle e supervisão de processos industriais, além de executarem projetos de máquinas inteligentes e componentes robotizados, cuidando também da instalação, do monitoramento e da manutenção desses sistemas. Ou seja, o tecnólogo em automação industrial deixa a instituição de ensino pronto para colocar a mão na massa. O Brasil é líder latino-americano na produção de robôs industriais, sistemas de longa vida útil com funções cada vez mais avançadas. Não é à toa que a demanda por tecnólogos em automação industrial segue crescendo. Uma fábrica dessa, sem uma automação e o conceito da automação aplicada e ela aplicada na prática, ela não teríamos condições de operar nesse tamanho, nessa complexidade e com o envolvimento do grupo de pessoas que nós temos. Mário, vendo essa indústria desse tamanho, enorme, eu imagino que tem milhões de processos acontecendo aqui ao mesmo tempo. Qual é a sua visão da automação industrial? Que é um processo completamente automatizado na mão de operadores numa célula de controle, que é a nossa sala de controle. Poucas pessoas interagindo na área, não estão expostas a risco, né? E a automação te gerando os números, o controle e, com isso, uma produtividade excelente que a gente, com certeza, vai atingir um pouco em pouco tempo. Nossa! As próximas atividades mesmo. Oh, eu deixei até esse ponto aqui, né? Enquanto eu escolhi o vídeo aqui para vocês, estava pensando aqui. Esse processo ele não acontece só na automação, não. Eu não sei se vocês sabem desse dado,
quando, né, eu estava dando treinamentos, né, para os eletricistas, tanto de distribuição, né, quanto... Um minutinho. Quanto... Daí o pessoal de algumas empresas aqui, se eu não me engano, é a Contral, de algumas terceirizadas. Tinha uma terceirizada que ela é especializada em, em, a gente chamava de caça-gato, né? De ver ligações clandestinas, né? Então, assim, essa tecnologia, né, ela não pega só na automação, mas também na área de distribuição, por exemplo, a manutenção, ó, se a gente, deixa eu pegar aqui sim, achei aqui. Por exemplo, teve uma empresa aqui, só colocar no mudo aqui, pessoal, porque senão aí atrapalha o entendimento e para o outro aluno. Aqui, achei. Só para vocês terem uma ideia, teve uma empresa aqui do Rio de Janeiro que a manutenção era o seguinte. Vou compartilhar o vídeo aí que fica mais... Basicamente, pessoal, o que está mostrando esse vídeo aqui a manutenção é uma linha de transmissão, né? Se vocês perceberem aqui, ó, eu estou navegando nele aqui, que a gente tem a faixa de servidão, né, que a gente comentou lá, instalações do CEP, né? Então, toda a rede de distribuição, linha de transmissão, né? Há necessidade de fazer essa limpeza aqui para você manter, né, uma regularidade, né, na distância entre o cabo e o chão aqui, né, da estrutura. Terceirizadas, por exemplo, fazem a limpeza, né, o acero aqui periodicamente para manter essa faixa de servidão limpa, né, sem obstrução. Tem a NBS 5422, né, que trata de estruturas que ficam paralelo, estruturas que... pois não, Zac? Pois não, pode falar. Professor, para mim não tá saindo o áudio não, viu? Não tá saindo? Você falando do vídeo ou o meu aqui? Deixa eu só olhar, só ter certeza. E agora? Tá saindo no áudio aí, pessoal? Aqui tá normal. Tá normal? Às vezes pode ser a rede aí que deu uma diminuída aí no seu Isaac. Mas esse do vídeo específico que eu tô mostrando aqui, realmente o áudio não, eu não deixei para sair, não. Eu quero que a gente foque só na imagem aqui, né? Então, assim, né, nessa empresa que eu falei que era ali do Rio de Janeiro, qual que era o trabalho? O trabalho e daí, como é uma linha de transmissão, né, não dá para eu utilizar um caminhão de linha viva, né? Até se dá para você fazer uma adaptação num guindaste, uma lança bem comprida, porém, logisticamente não é viável, porque são vários quilômetros e a rede de transmissão aqui, a gente está vendo aqui, né? Essa aqui está até um terreno até regular, né? Então, qual que é o procedimento padrão para esse tipo? Geralmente, essa terceirizada, ela usa um helicóptero, né? E vai, né? Tem um termovisor
Basicamente, você vem pairando aqui com o helicóptero, com o termovisor, e mira ele no cabo. Daí, o pessoal, né, fez a suposta manutenção, então o trabalho é justamente esse. Você vai pairando, daí, né, com termovisor, fazendo análise. Dependendo aí do serviço, você tem que deixar o eletricista aqui, aí utiliza o método ao potencial. Lembra que eu comentei ontem? Ó? Ele está utilizando o método ao potencial. Essa aqui é a tenaz multiangular, né? A tenaz multiangular tem essa ponta aqui que ela é de sacrifício. Lembrando que a temperatura do arco elétrico, né, na superfície dele, do plasma, aí, chega, né, na casa de 1000 graus Celsius. Então, por isso que existe essa ponta aqui, né, para se ela for queimar, né, é melhor queimar a ponta do que, né, ou o eletricista, né, outra parte aqui. Lembrando que dependendo do tipo de queimadura, né, se for uma queimadura relativamente leve, você tem que fazer uma raspagem, né, no local. Agora, se for uma queimadura severa, você tem que fazer amputação, né? E, e dependendo aí, né, por exemplo, se você não fizer a raspagem e tiver tecido necrosado, você pode vir a dar um choque séptico, né? E daí vir a óbito. Então, sim, é extremamente perigoso, por isso que existem essas medidas aqui, né? Esse condutor aqui de sacrifício, que ele justamente, ó, tá vendo aqui, ó, ele pega o arco elétrico, lembra? Vai chegando no raio de risco aí, ó, houve a criação de potencial elétrico, porque a rigidez elétrica é quebrada aqui logo bem próximo, né? Quanto mais próximo aqui do cabo aqui de transmissão, né? Essa rigidez elétrica aqui, ela é quebrada e ela torna-se condutora, né? Então, ele vai o quê? Vai conduzir, né? Ter o efeito de gaiola de Faraday no eletricista, no helicóptero que está dando a manutenção. Nesse Então, caso aí, professor, sim, pois não. nesse caso aí, qual é o tipo de trabalho que ele está efetuando? É o trabalho ao potencial. Porque vocês estão vendo que ele não colocou cobertura nenhuma. É porque o nível de tensão é tão alto que você colocar uma cobertura isolante rígida ou flexível, ela pouco vai influir, ela vai diminuir o campo eletromagnético variável aí muito pouco, né? O que ele O está tipo fazendo? de Não, ele está aplicando aqui, esse daqui é uma seção do cabo. Na verdade, ele está fazendo uma demonstração, mas essa manutenção, ela ocorre. Porque, assim, se a gente for pensar numa rede de distribuição, dependendo, dá para eu fazer a emenda do cabo, né? Se o cabo partiu, às vezes nas seções aqui, ó, eu vou compartilhar a tela inteira, que aí vai ficar melhor para a gente analisar aqui. Então, lembra que lá da aula lá de instalações, né, dependendo da arquitetura do cabo, eu tenho vários condutores, correto? Então, eu vou ter a alma de aço, se a gente for pegar um de distribuição, né, tem uma alma de aço e os outros de alumínio aqui. Então, esse cabo aqui de transmissão, né, ele tem uma configuração diferente. Devido às tensões e, né, as trações mecânicas, às vezes em uma parte do comprimento desse cabo aqui, ocorre, né, ele se parte. Só que ele se parte uma desses condutores aqui, né? Então, vamos supor, se fosse esse de 7 fios, né? Aí vamos supor que 2 se partiram aqui, né? Então ficou o quê? Ficou 5 fios contínuos e 2 partidos. Um partiu aqui, sei lá, e outro partiu lá mais na frente. Às vezes eles partem em um ponto só. Daí o pessoal vem, deixa o eletricista aqui em cima, ele vai utilizar
o método ao potencial, aqui eles estavam fazendo só uma demonstração, né? O eletricista faz uma inspeção visual, ou seja, ele fica em cima da rede, ele vai tateando ali, fazendo a inspeção entre um vão e outro, ou seja, ele deixa, o helicóptero deixa ele um pouco à frente da estrutura, da primeira estrutura, né? E daí ele vai correr o vão. Ele vai literalmente caminhar sobre o vão, fazendo uma inspeção visual, né, com um aparelho ali, com um termovisor para ajudar ele, né? Hoje em dia existem umas soluções automáticas, é um drone que você deixa ele aqui, acho que eu tenho até um vídeo dele ali para mostrar para vocês. Você deixa esse drone aqui, aí o que que ele faz? Ele tem uma câmera acoplada, que essa câmera, ela consegue visualizar toda a circunferência do cabo. Se eu deixo o eletricista aqui em cima, né, ele vai tateando aqui, ele consegue ver a parte que está em cima, mas a parte que está embaixo, né, às vezes fica difícil. Por isso que ele tem que usar o termovisor, que com a coloração vermelha ali, aparecendo no termovisor, esses pontos de ruptura aqui, eles são considerados, né, como, né, pontos de curto-circuito. Aí, uma das manutenções a se fazer é você vir com um fio da seção desses cabos aqui, igual ele está fazendo aqui, né? Daí você enrola em volta do cabo aqui, ó. Aqui ele está colocando duas, né? Aí você põe duas seções aqui, ó, em volta. Daí você aplica um conector aqui, ele aperta aqui, ó, entre essas duas aqui, ou seja, eu vou criar artificialmente, ó, mais duas seções aqui. Lembra lá a segunda lei de Ohm, né? A segunda lei de Ohm diz que um fio, né, ou em um cabo, a resistência lá, né, depende o quê? Do comprimento e depende da área da seção transversal, ou seja, cada segmento que eu acrescento aqui, ele vai aumentar virtualmente, né, a área da seção transversal, né? Lembrando lá, ó, é o ρ, né? Característica do material, a distância, né? O comprimento do que eu coloco aqui e a área da seção transversal, né? Então ele faz essa aplicação, já que tem uma ruptura aqui em um ponto, ele aplica um pouco, né, o condutor aqui para aí, né, o fluxo de corrente ele ser o quê? Ser transferido para essas duas ou três sessões, ou quantas tiver lá na programação, no planejamento, né? Daí ele faz artificialmente isso. Vem aqui, coloca a sessão, trava aqui, numa ponta, trava na outra aqui, e daí ele faz essa manutenção. Ah, professor, mas não seria muito melhor eu vim aqui trocar esse cabo, já que ele partiu um dos fios dele, né? Isso aqui é no caso que partem os fios, e isso, as trações mecânicas, isso acontece a todo instante. Então, periodicamente, o helicóptero vem aqui, né? A empresa que ganhou a licitação, o eletricista faz a inspeção visual, ou então utiliza esse drone, né? Esse drone, a vantagem é que ele vê toda a circunferência do cabo, ele tem múltiplas câmeras, né? Uma das câmeras é um termovisor, né? Daí ele consegue enxergar ali em toda a circunferência do cabo se tem um ponto quente. Se houver um ponto quente, ele pega, já o eletricista já sabe que ele tem que vir com o helicóptero aqui, descer e fazer essa manutenção. Uma linha de transmissão já é crítico, né? Porque imagine, se você tiver que trocar esse cabo aqui, por exemplo, por conta de uma ruptura em um ponto, né, de um dos fios aqui, lembra que tem uns que tem 60 fios, né, 60 fios, sei lá, de aço e, sei lá, 120 de alumínio em volta, né, tem uma configuração alta. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que desenergizar a linha de transmissão. E desenergizar a linha de transmissão significa o quê? Que eu estou desenergizando não só uma cidade, mas um estado aí, dependendo do linhão de transmissão que você, né, que tem que fazer a manutenção. Então torna-se inviável, né? Igual aquela explicação
que a gente comentou ontem, né? O motivo da existência da linha viva, né? Seja de distribuição de transmissão, é porque existem circuitos críticos, né? Existem alimentações críticas em que é melhor você criar métodos de manutenção em linha viva do que você desenergizar e, né, gastar um tempo. E realmente, para você trocar esse cabo aqui, você ia gastar era muito tempo. São horas e horas. E olha o efeito dominó que nem acontecer. A linha de transmissão fica desenergizada e, por sua vez, as cidades as quais ela alimenta, né, vamos supor, igual, né, como se diz, a Globo, né, tem tudo quanto é cidade, aí você tem uma transmissora, né, e aí vira um efeito dominó de multas e transtornos que ocorrem aí, né, com não só a concessionária de energia, como a geradora e a transmissora, né, que tem as concessões, né. Então, você tem esse método aqui. Deixa eu ver se eu acho ver se eu deixei ele aqui. Não, ele não tá aqui, Professor, não. Sim, pois não. e no caso aí, numa rede dessas aí, como é que é feita a troca de isolador? Você utiliza, né, o método à distância e o método ao contato. Aí tem um. Deixa eu pegar uma imagem aqui do catálogo da RITS. Ó, achei aqui. Tá enxergando aí? Tá vendo aí? Então, ó, isso daqui, ó, uma substituição de isoladores, né, de uma linha de 360 kV, né? Vocês estão vendo que existe uma equipe aqui, ó. Tem uma equipe que está à distância aqui. Daí os cabos de tracionamento, né? Os cabos flexíveis, né? Que na verdade são cordas. Daí você cria essa estrutura aqui que é chamada de berço. Aí daí esse berço é nada mais que um bastão isolante. Daí a visão aqui de baixo está melhor aqui, ó. A cadeia de isoladores que vai ser trocada, só para vocês terem uma ideia, às vezes o defeito na cadeia, sabe o que que é? Sujeira. Mas sujeira, professor? Infelizmente, né, a poeira, né, quando ela acumula aqui é uma cadeia de isolador de vidro temperado, né? Daí ela é proporcional, né, à quantidade de potência que ela transfere aqui, ó. Daí o que acontece? Você, à distância, né, o pessoal monta esse berço lá embaixo, daí uma equipe issa o berço, instala o berço em volta aqui da cadeia de isoladores, deixa ele aqui, ó, montado. Então, temporariamente o berço aqui, ó, ele vai segurar aqui. Essa aqui é uma configuração em V que eles chamam, que esse cabo aqui, ó, isso daqui é uma fase só. Essa daqui é um isolador, esse espaçador aqui, ó. Tá vendo que esse eletricista ele está em cima dessa fase, né? Então, são 4 cabos, então o nível de tensão é tão alto que a tensão é dividida em 4 cabos. Se eu fosse utilizar um único cabo, ele ia ficar muito pesado. Então você divide essa responsabilidade, né, em vários cabos. Você tem a configuração, a mais básica é para 2 ou 4 cabos. Então, ele aqui, como se diz, ele só não está sendo eletrocutado porque ele está em uma única fase. Esse aqui é um único circuito. Daí você vai ter a linha de transmissão, essa parte aqui, ó. Aí tem a configuração V e V, que é assim, ó. A V e V, Mas aí os que estão no poste não podem tocar no fio, não, não. né? Então, o único que está na rede energizada é esse daqui, ó.
Aí, por exemplo, para esse tipo de trabalho, os outros ficam auxiliando ele à distância, daí eles montam, né, o, a parte de guincho portátil isolado, você tem o moitão é uma carretilha, né? Aí você tem o moitão com uma ação, né, que é uma carretilha só, mas geralmente para esse serviço você usa o de dupla ação, duas carretilhas, triplação com três carretilhas, né? Segundo lá a mecânica, né? Você consegue içar, né, objetos com. Esse é um dos métodos, né? Quando você não tem um guindalto hidráulico, por exemplo, você levantar um transformador, dá para você utilizar uma carretilha triplação. E aí, dependendo dessa amarração aqui, eu consigo levantar objetos, né? Se não me falha a memória, cada uma dessas que eu aplico, eu divido pela metade, né? Um tracionamento que eu faria, por exemplo, em 100 quilos, ele já diminuiria, né, para 50, né? Se eu usar mais outro aqui, aí eu vou o quê? Eu vou só diminuindo essa sensação de tração aqui. Então, o pessoal utiliza eles chamam de moitão, né, essa carretilha, com várias roldanas aqui, aí cada roldana ele chama, né? Se tem uma roldana é uma ação, duas, três ações, duas ações, e assim por diante. Daí eles ficam à distância auxiliando, aí um dos eletricistas, essa configuração que eu falei, né? Você tem a linha de transmissão, aí tem a configuração V e V, que aí uma das fases fica com duas cadeias de isolador, a fase do meio fica apenas com uma na vertical e a fase, né, da outra ponta aqui, ela fica em outro tipo de cadeia igual essa daqui da figura aqui, ó. Aí, daí ele vem aqui, aí esse eletricista está fazendo o método ao potencial, esses outros estão à distância. Basicamente, ao potencial à distância. Daí eles descem essa cadeia de isolador, troca as seções que estão danificadas, né? Tem esse trabalho que você faz a lavagem das cadeias de isolador, né? Ou seja, as cadeias de isolador elas não estão com defeito, elas só estão com sujeira. Você limpa, lava mesmo com água corrente, o pessoal utiliza até, por exemplo, para lavar as coberturas, né, rígidas e flexíveis, o pessoal utiliza detergente neutro, né, e mangueira mesmo. Aí faz a lavagem, a limpeza das cadeias de isoladores, né, depois issa ela, coloca aqui no berço, retraciona ela novamente, e daí retira, faz o içamento aqui. Aí geralmente fica um eletricista aqui na parte viva, e o outro aqui, esse daqui é a parte morta ainda, né? A única viva vai ser aqui, ó. Próximo dessa cadeia aqui de isolador que saiu. Então, esse daqui é, faz o retracionamento aqui, né? E retira o berço nessa parte. O outro aqui faz o retracionamento também e retira aqui, faz a remontagem. Daí o pessoal depois desce o berço. E esse daqui, né? Ele pode descer sendo içado literalmente, né, da parte viva aqui para a parte morta, ou então, dependendo da equipe, dependendo do tipo de trabalho, o helicóptero vem aqui e pega ele novamente aqui. Deixa eu só achar aqui tem. Ah, lembrei onde é que tá. Vocês viram o material aí que a Thalita postou para vocês? Não, não vi ainda. E tá lá na aba lá de biblioteca. Deixa eu ver aqui. Isso, abaixo dos vídeos aí, conteúdos complementares.
que aí esses vão ajudar vocês a fazer a atividade 1 e a 2 aí. Só um minutinho, deixa eu só achar que o... Parte de linha viva aqui. Não, não achei aqui. É porque... Ah, achei aqui o drone aqui. Eu já vou copiar para a pasta de vocês. Só compartilhar ele. Esse é o drone que ajuda na manutenção. Aqui tá mostrando, o pessoal tá fazendo aqui a... Aí fica uma pessoa aqui, né? O operador do drone. Deixa eu... Aqui, ó. O normal é esse aqui, ó. Ele tá mostrando, né? Pessoal, esse aqui tá fazendo a inspeção, né? De uma linha de transmissão, né? Correndo aqui a linha. Ou seja, essa inspeção ela é rápida, dependendo da quantidade de cabos, né? Se é 4, a 4 cabos aí para a fase, né? Ou a 2, né? Ele faz essa inspeção, mas né, dá para a gente ver que ela não é assim, como se diz, uma inspeção eficiente, né? Mas é alguma coisa. Então, nesse intuito, eles criaram esse drone aqui, ó, que mostra. Ó, estão vendo aí, fica um operador, né, remotamente. O drone ele passa, ele tem uma câmera que ela varre cada seção dos cabos aqui, ó, da linha de transmissão. Então ele faz as vezes do operador. Ó, ele vai passando. Daí você tem, né, você tem a câmera e um conjunto de espelhos. E aí ele olha ele consegue ver ao redor aqui do cabo. E aí, dependendo da lente, né, da mudança que ele usa o termovisor. Daí, se ele detectar que tem um ponto de curto-circuito, ele já marca, se não me falha a memória, ele já marca o ponto aqui, né, o XY aqui, do azimuth, e aí, depois dele passar, né, nesse vão, a equipe já vem e já faz a manutenção, né, enquanto ele vai para o próximo vão fazer a inspeção. Ó, aqui está mostrando a estrutura de testes aqui, né? Estão vendo, ó, que o drone, ele veio aqui, ó, você tem essa cadeia de isoladores, né? Então, nossa, não, né, não vai conseguir passar. Estão vendo que ele consegue, ele faz essa abertura aqui, ó, na roldana aqui, e consegue atravessar a cadeia de isolador aí. Tá vendo? Como se fosse uma aranha mesmo. Aí ele move, volta aqui no cabo. Aqui ele mostra, vocês estão vendo que aqui, ó, para cada, né, roldana aqui, né, que aqui ele estaria passando em cima do cabo, né, energizado. Mas estão vendo esse conjunto aqui, ó, tem um conjunto de espelhos juntamente com a câmera do drone, né? Olha, ele vai mostrar essa visão, né? Uma visão, acho que é estereoscópica que eles chamam lá nessa empresa lá, né? Então, daí você trocando a lente, né? Vocês estão vendo que está conseguindo ver. Com a câmera normal, você consegue fazer inspeção visual dos fios, né, que estão pela parte de fora do cabo de transmissão. Já com o termovisor, né, ele consegue ir além, né?
Às vezes aqui, visualmente, né, com a visão normal, aqui tá ok, né? O cabo não tá partido, né? Não, mas com o termovisor, né? Aí ele vai mostrar, ó, embora aqui em cima a integridade do cabo esteja ok, né? Mas logo abaixo tem um ponto quente aqui, né? Ou seja, provavelmente existe uma seção aqui interna né, da arquitetura do cabo danificada, né? Então ele já aponta o azimuth aqui, né? As coordenadas x e y já chama a equipe para fazer a manutenção. Quando o rompimento é no fio interno, professor, aí ele tem que Então aí abrir o não, cabo. não, não. Se fosse uma rede de distribuição, né? Que aí é 7 para 1, 6 para 1, né? Que é 6 alumínio e 1 de aço. Quando ele tem o de aço, né? Às vezes os 7 são de alumínio. Dá para você fazer uma espécie de charrua, né? Você já viu esse conceito? Você trabalha na área? O que é a charrua? Você pega o cabo, né? E você faz uma amarração, né? É, tem um método de emenda, né? Que você pega a sétima seção a de aço. Aí você pega uma parte aqui, ó, coloca as duas juntas aqui, e as outras 6 você vai fechando, você abre ela como se fosse um guarda-chuva, né? Aí você vai entrelaçando ela, fazendo o reentrelaçamento do cabo, né? Às vezes dá para fazer isso, mas geralmente isso é feito na rede de distribuição e eles utilizam também o alicate, o Ampac. Já que eu vou mostrar aqui um exemplo da aplicação do Ampac na rede de distribuição. Aí o, assim, o ideal a se fazer nesse caso para uma linha de transmissão é igual o vídeo que eu mostrei, né? Eles vêm com seções extras de cabo externamente e daí tracionam eles em volta do cabo. Acho que é aqui, é nessa parte que ele mostra direito. Ó, que tá vendo aqui, ó, o operador, né, do drone fica aqui, aí ele pode intercambiar, né, entre a câmera normal e a câmera com termovisor aqui. E com a ajuda desse conjunto de espelhos, né, ele tem a visão 360 do cabo. E voltando aqui, deixa eu ver. E daí, ó, ele faz isso. Ó, isso que ele está fazendo. Ó. Como não dá para eu retirar o cabo da rede de transmissão, né? O que que você faz? Você coloca mais seções no ponto de ruptura que foi detectado aqui. Ó. Esse é o método a se fazer. Se fosse numa rede de distribuição, né, que detecta isso, aplicaria um conector tipo cunha, né, e daí faria o fechamento com o Ampac. Vou até abrir ele aqui, ó. Ó, esse aqui, né, aí esse já é o método ao contato, né, vocês estão vendo que ele aplicou, né, ele está aqui no cesto aéreo, aplicou as coberturas rígidas, coberturas flexíveis, e ele está fechando um jump aqui, que eles chamam. Vocês estão vendo que é uma rede compacta, ó, ele tem a proteção do cabo aqui, proteção plástica, mas mesmo assim, ó, isso é um vício bem comum com os eletricistas de distribuição, os de linha via de distribuição novos, né? Ah, não, é rede compacta, não precisa pôr cobertura rígida nem cobertura flexível, não. Mas você precisa fazer isso. Daí é que ele está aplicando, ó, ele decapou, né, provavelmente isso aqui foi um aluno que me passou esse vídeo aqui. Esse vídeo faz parte de um dos vídeos, né, que a concessionária local faz a gravação e mostra, né, eles ficam no registro lá da análise preliminar de risco, né, da APR digital.
Estão vendo? Ó, ele aproximou o cabo, né, para mostrar que está energizado, ó. É a rede 13.8, lembrando que é 7.965 volts aqui, ó. Ele tá, né, com a manga isolante, tá com a luva aqui, com a classe de tensão. O ideal seria, nessa época aqui, né, pessoal, né, ele não estava utilizando a balaclava. O ideal seria ele estar de balaclava. Não sei se vocês perceberam aqui, ó. Acho que mais na frente é que vai mostrar. Aí ele vem aqui, ó. Olha, vocês estão vendo o arco elétrico que deu aqui. Aí é o método ao contato, ou seja, por atenção aqui por fase ser 7.000, né, é a chamada 3.8, né, 7.965 volts, aí é possível, né, eu consigo fazer esse método ao contato sem utilizar a roupa com o princípio lá da gaiola de Faraday, eu, né, utilizando o EPI adequado para a classe de tensão e aplicando na rede de distribuição a cobertura para diminuir a abrangência do campo eletromagnético. Lembrando que nesse ponto aqui, esse ponto onde ele está fazendo o fechamento aqui com conector tipo cunha, né? Ele é crítico, porque ele decapou o cabo, né? Então o campo eletromagnético aqui ele está no máximo. Aí ele colocou a armadura do conector cunha. Essa parte interna é a sapata do conector. Se esse circuito tivesse numa região, por exemplo, que alimentasse só residências e pequenos estabelecimentos comerciais, com certeza eles aplicariam aqui as 5 regras de ouro, né? Fazendo o circuito desenergizado, né? Desligando e depois testando para ver se realmente foi desligado, fazendo aterramento temporário, fazendo a sinalização, aí depois eles fariam a manutenção, né, e refariam o processo. Só que, provavelmente, né, é um circuito, existe um circuito crítico nessa região, ou seja, que não dá para você desenergizar, né, para dar manutenção, então por isso que eles, é, até a empresa é essa aqui, ó, Enecol, eles acionaram a equipe de linha viva de distribuição. Ele veio, e um erro muito grave, um erro que até ele deu no acidente, mas felizmente, né, ele não foi grave. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, logo acima, o mensageiro, ó. Lembra que eu falei que na rede é, compacta, né, o mensageiro é o único cabo nu. Os outros, né, a fase A, a fase B, a fase C, eles são protegidos. Então e muitas manutenções, o pessoal só bate as costas da chave aqui, ó, e daí ele aplicaria o conector, quer ver? Deixa eu pegar aqui já até deixei aberto aqui o catálogo do fabricante. Ó, aqui, isso aqui é o catálogo do fabricante da ferramenta que ele vai utilizar agora, ó. Esse eles chamam né, o Unpacked, né, o alicate tipo Unpacked. Ó, esse estribo aqui, para a gente conectar, por exemplo, o grampo de linha viva, né, o GLV aqui, para conectar no primário do transformador, em rede nua, né, igual tá na foto aqui. Estão mostrando o método que ele está aplicando aqui, ó, ele colocou a armadura, ele pegou as duas pontas do cabo aqui, né? Aí esse método tanto dá para você fazer tanto com o circuito energizado como desenergizado, né? Daí ó, ele colocou a armadura aqui, depois veio com a sapata aqui, deu uma batidinha, né? E daí ele usa essa ferramenta. Basicamente essa ferramenta aqui, ó, o que que ele faz? Ele aplica antes de fechar essa parte aqui, ó. Estão vendo essas cargas aqui? Essas cargas são cargas de rifle mesmo, né? A diferença é que o do rifle ele tem a, a carga, né, que seria a pólvora,
que aplica a força a explosão aqui, né? Porque numa arma, o que que acontece? Você tem, deixa eu pôr uma cor diferente. Você tem onde fica a carga, né? E aqui fica o projétil. Daí, né, numa arma normal aí, né, você tem, acho que é o martelo que chama lá, né? Ele vai, na hora que você aperta o gatilho, ele bate aqui no martelo, a pólvora aqui, a carga explode, daí o projétil, ele vai pelo cano, né? Um cano estriado, né? Que aí o projétil ele vai girando aqui, né? No caso. Mas esse aqui do conector Ampact, ele não tem um projétil, só tem a carga, e dependendo aqui da bitola do cabo, né? Se é um cabo para uma rede 13.8 ou para uma 34,5 kV, né? Dependendo, você tem as cargas diferentes aqui. Então, essa carga você vai aplicar aqui, ó, no invólucro. Muitas concessionárias de energia, os eletricistas, né, de distribuição, tanto linha viva quanto rede desenergizada, né, fazem um curso só para aprender a mexer nessa ferramenta aqui, ó. Aí vem, aplica a carga aqui. Tem os modelos mais antigos que acontece o que está mostrando aqui, né? Para você ativar, você tem que bater um martelo aqui, ó, para ele fazer a pressão aqui na sapata do conector cunha, né? E tem um outro modelo, que é esse modelo que ele está utilizando aqui. Você só gira ele e tem um botão aqui que você aperta e daí ele aplica, ele ativa a carga e ele faz a pressão, né, conectando a parte aqui do conector cunha. Ele preparou, deixou posicionada a sapata aqui, né? Aí tá vendo? Aí ele vai fechando a ferramenta aqui, ó, dependendo da bitola do cabo aqui, né? Ele apertou, ó, e empurrou a sapata aqui, e agora sim, ele está totalmente conectado aqui. Aí depois, né, dele fazer isso aqui, vou deixar pausado. Depois que ele finaliza, né? Infelizmente o vídeo que ele me mandou não foi ele completo. E depois você aplica essa, ó, aqui, essa capa de proteção aqui, ó, igual vocês estão vendo aqui no vídeo, ó, o outro jump aqui ele já aplicou, né? Já está aplicado. Aí ele pega, coloca essa estrutura aqui, que é uma espécie de luva, né? Daí você fecha, porque essa luva, né? Estão vendo que esse ponto aqui em que o cabo está decapado, né? E que o conector cunha ele está aplicado, né? Ele está exposto, né? Ou seja, o campo eletromagnético variável ele vai estar, né? Semelhante a de uma rede nua, né? Então eu tenho que aplicar essa capa aqui para diminuir o raio de ação do campo eletromagnético e poder, né, executar o serviço. Ó, e tem esses kits aqui que para rede compacta, né, que é aplicada tanto para o grampo de linha viva quanto para você fazer um problema muito grande é você fazer o aterramento temporário numa rede compacta. Porque na rede nua, né, você literalmente aplica os conectores em cima da rede. Já na rede compacta, você tem um problema em que o cabo é protegido, né? Então você tem que criar, o ideal é criar em cada vão esse conector aqui, ó. Você pega, coloca o conector cunha aqui, põe o estribo, que aí quando você vai fazer uma manutenção, né, que é uma manutenção desenergizada, por exemplo, você aplica aqui o gancho aqui do aterramento temporário, né?
E, gente, vocês têm alguma dúvida aí sobre... Não, professor. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó, na aba Biblioteca, né? Ó, conteúdos complementares. E aqui tá o material, né? Esse aqui, ó, vai ajudar na atividade 1, né? Mostrei foi na nossa primeira aula, né? E esse aqui, não, esse foi o mesmo que eu abri, né? Acho que é esse. E esse aqui vai ajudar na atividade 2. Lembra que a gente foi lá no item procedimentos gerais, ó, lá da página 27, né? E é importante, ó, vocês verem esse item 6.3, ó, regras básicas de segurança, né, para a equipe de linha viva. Essas regras básicas, hoje em dia, elas são mais, ó. Aqui só tem 8, né, mas, se eu não me engano, acho que já tem já 22. A última versão que eu tenho conhecimento, né, essas regras básicas aqui, elas são aplicadas, né, quer ver, ó, página 27, onde tá? Lembra aqui, ó, o passo 1, né? Passo 2, né? Que você tem que testar, colocar avisar o COD, né? Que tem que fazer o etiquetamento, ou seja, desabilitar o religador automático, porque senão, se ocorrer um acidente, né? O religador automático ele vai reabilitar a rede e daí esse acidente vai persistir, né? Por isso que antes de você fazer o trabalho de linha viva, né? Aí o óbvio, né? Sinalizar a área. Já que você vai estar utilizando o caminhão de linha viva, né, preparar o caminhão de linha viva adequadamente, né? Quem vai fazer o trabalho, ele tem que adentrar o cesto aéreo, seja ele único, seja ele duplo, tem que adentrar antes do cesto ser elevado. Depois que ele sai do berço, né, você já não pode mais sair né, do cesto aéreo, porque você vai executar o serviço. Então, esse documento aqui vai ajudar, viu? Essas dicas aqui, ela tem todos os documentos de qualquer concessionária aí do país. Então, ele vai ajudar bastante para vocês elaborarem aí a atividade 2, tá bom? Aí quem não tiver enviado ainda, eu estou aguardando. Beleza? Aí eu já fiz já o cronograma, o planejamento da última UC de vocês, que é o C de projetos do sistema elétrico, tá bom? Já está tudo programado. Daí eu vou fazer um alinhamento com o professor presencial de vocês aí, né? Que a gente vai ter mais tempo, né? Para poder. Porque a gente tem que ver todas as estruturas de distribuição, né? Os tipos de rede, né? Os tipos de poste, né? A rede nua, a rede compacta, a arquitetura, onde que vocês podem encontrar os subsídios, né, para aplicar em cada rede, tá bom? Então, pessoal, acho que por hoje é só. Ah, sim, alguma pergunta, José? Não, tá tudo ok. Beleza? Então tá bom. Então, nos vemos aí na quarta-feira, né? Então, já na matéria aí, na UC de projetos do CEP, né? E aí postem que eu vou passar um pente fino, né? Não só nessa UC, mas em outras UC, às vezes um aluno ou outro fala, ó, professor, a minha nota da UC tal ainda não está corrigida, né? Vocês, por favor, me avisem a Professor, Thalita, né? Que aí eu vou lá e faço a correção. Mas eu vou passar um pente fino, porque como a gente vai entrar na última UC, né? Para fechar o curso de eletrotécnico, daí eu tenho que passar esse pente fino para ver se todo mundo entregou, se as notas estão ok, se os momentos presenciais foram aplicados, né? Para a gente poder fazer o fechamento, tá bom? aí essas atividades para entregar até quando, essa semana? Essa
Eu coloquei dia 27 na segunda-feira. Tá bom? Tá ok. As duas. Eu coloquei o término na segunda. Que aí facilita para vocês, tá bom? Beleza, valeu. Fiquem com Deus e até a próxima. Você.